Eu tenho chegado cada dia à conclusão, inclusive para mim mesmo, eu tenho sempre dito a vocês, igreja, a má compreensão de quem Deus é, a má compreensão de quem Deus é, isso vai interferir no nosso relacionamento com Deus, a maneira como eu trato Deus, a maneira como eu penso que Deus deve me tratar, faz com que a nossa vida seja completamente aquém daquilo que a palavra do Senhor promete. Porque é o que nós vemos aqui, há uma promessa quanto ao povo de Deus. E a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela livra os homens do engano. Eu acho fantástico isso na palavra de Deus. Embora os homens ainda peguem os salmos e coloquem como amuleto em cima, na porta de casa ou em cima do carro ali, como uma espécie de mandinga, né? De simpatia para proteção, ou ler os salmos, ou colocar ele nas redes sociais. Eu nem conheço o Deus do Salmo. Eu lembro que eu cantava isso quando era pequeno. Mas cantava o que? O Salmo? Não, um pedacinho do Salmo. Que isso já é uma das coisas horríveis do que aconteceu com a história da igreja. Esse diluir, né? Quando a gente pega o cântico inspirado, quando a gente tem um livro de cântico que Deus inspirou os homens para que pudesse ser cantado para Ele mesmo, e aí eu diluo isso. Não é suficiente o inspirado por Deus. Não é suficiente. Eu quero fazer uma garapa daquilo ali. Não é suficientemente bom, nem é belo. Então eu tenho que fazer algo em cima dele. E aí se cantava isso em meio a palminhas e dancinhas. Eu cresci cantando isso. E nunca fez sentido. Eu nunca conheci o Deus desse salmo. Nunca conheci. Até porque nos salmos são pedacinhos dele que colocam só. Eu não sei o gospel, né? O que é que ele pensa? Ele olha para o salmo e diz: vou pegar só as partes que me interessam e tira outras coisas como se pudesse ser descartado alguma coisa da palavra de Deus. Veja, pode ser descartado da palavra de Deus. Algumas coisas não é interessante colocar, não é belo. Então eu arranco, eu vou botar no corinho. Era chamado de corinho, né? Eu vou colocar no corinho só alguns versículos e outros não. E ainda tem gente que diz: eu canto os salmos lá na igreja. Você canta os salmos? Integralmente você canta os salmos? Isso não é salmodiar, isso não é cantar os salmos. Isso não é pegar apenas textos da Bíblia que você gosta. Isso é amor a você mesmo. Isso é amor aos seus caprichos e a sua invenção e não a palavra de Deus. E isso então rouba da igreja, isso rouba do homem quem Deus é. A pessoa de Deus. Veja, os salmos, João Calvino disse que ele é a anatomia da alma humana. Quando nós cantamos os salmos, quando nós lemos os salmos, estudamos os salmos, ouvimos a pregação dos salmos, tudo apontando para Cristo Jesus, da revelação que avançava cada vez mais. Vemos Cristo Jesus em todos os salmos. É o que devemos ver do versículo 1 ao versículo 5, investigar, procurar e cavar e ver com clareza Cristo Jesus ali. Mas veja, o que passava no coração do homem, o que passa no coração do homem. João Calvino acreditava, veja, que não existe nenhum sentimento humano que não esteja descrito aí nos salmos. E aí tem esses salmos de romagem ou salmos dos degraus, que esse 125 está dentro deles. Ele é um cântico de romagem ou cântico de degrau. Do 120 ao 134, eles são assim chamados. Que era o povo peregrinando, era o povo indo a Jerusalém, era o povo indo ao local único onde Deus era adorado, onde Deus se manifestava ao homem, onde estava lá a Arca da Aliança ali dentro e o templo do Senhor. O povo indo ao caminho, o povo adorava a Deus. O povo ia na peregrinação e em cada passo que dava, ou em cada degrau, eles lembravam dos poderosos feitos de Deus na vida deles, lições que eles aprenderam com o próprio Deus. Então veja, irmãos, eles iam cantando com propriedade, coisas que eles conheciam de Deus, dos feitos de Deus, de como eles se relacionavam com Deus. É maravilhoso cantar o que a gente sabe. Veja, eu estou ouvindo uma música numa língua estrangeira, eu não entendo de nada, mas a melodia é linda. Às vezes a melodia é uma blasfêmia, é uma coisa terrível, né? Muitos cantaram músicas de um artista brasileiro, falava de amor. Veja que música linda. Quando foram descobrir esse artista, ele fez essa música para o namorado dele.
falando de um amor homossexual, e muitos crentes cantaram dizendo que coisa linda. Mas vejam, esse povo cantava a Deus, e entende-se que é Davi, entende-se que é pós-exílio, era o povo experimentando a libertação, o povo ia adorar a Deus. Irmãos, o que mais me chama a atenção nos salmos de romagem, nos salmos dos degraus, é cantar sabendo coisas que foram aplicadas no meu coração, de experiências que eu tenho desse relacionamento com Deus. E a igreja atual não tem esse relacionamento. A igreja atual não coleciona essas experiências. Os nossos dias hoje têm sido raríssimos os casos, mas porque, eu volto ao começo, não conhecemos ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, revelado de maneira especial nas Escrituras Sagradas. Nesse 125, depois, veja, se a gente for olhar aí na sequência, Salmo de degrau também, o 124, quando ele vai falar, veja, não existe no homem a capacidade dele se livrar do inimigo. Não tem como o homem por si só, ele conseguir se libertar da morte, da escravidão, né? O Salmo 124 vai mostrar, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, se não fosse Cristo para nos libertar do império, da morte, do reino, da escravidão, do jugo do pecado, se não fosse Cristo, seríamos engolidos vivos, tragados pela morte. Mas Ele tragou a morte, Ele matou a morte. Aí agora o salmista muda, eu sempre falo maestria poética, né? Ele muda para falar da localização de Israel. Uma imagem vívida de Israel que o povo entendia, era fácil do povo entender, para falar sobre privilégio. E ele deixa bem claro que privilégio é apenas para o povo de Deus. Olha, o 124, Deus libertou a gente sem capacidade, o homem não iria conseguir, se não fosse Deus. E agora ele quer dizer, isso é um privilégio daqueles que são do Senhor, de que são de verdade. Irmãos, Deus está agora contra a hipocrisia dentro da igreja. Os inimigos aqui, ele vai dizer, olha, os que se juntam àqueles. Ou seja, ele está falando direto contra aqueles que permanecem na igreja hoje, mas são hipócritas. Ele está dizendo, vocês não são privilegiados. Ele está querendo dizer, isso não tem nada a ver com vocês. Essa proteção, essa segurança e essa paz não pertencem a vocês, somente aos verdadeiros. Então, nessa manhã, crer em Jesus Cristo, veja, possuir esse privilégio de segurança do agora e para sempre, ou dizendo do agora e do ainda não, porque nós aguardamos Ele voltar. Mas você pode receber, você pode ser agora contemplado pela fé somente em Cristo Jesus, o libertador, essa segurança e essa paz que é prometida. Eu quero que vocês observem esse contraste que há, claro, eu quero que isso chame a nossa atenção, esse contraste que é feito, que inclusive, se a gente for para Isaías capítulo 3, nós vamos ver esse contraste aí, Isaías capítulo 3, versículo 10 e 11, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas ações. Versículo 11 diz, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Como nós cremos, a confissão de fé diz que Deus não é o autor do mal, que Deus ele salva sim alguns. Na soteriologia a gente entende isso de maneira clara. Deus ele salvou alguns apenas porque ninguém merecia, porque todos estavam perdidos. Isso é que é incrível, ele ainda salvou alguns, mas que o homem ele vai sofrer no inferno eternamente pela sua própria culpa. Deus não é o autor do mal e nem Deus fez com que o homem pecasse. Vocês vão pecar. Deus, isso não é intrínseco de Deus, o mal, o pecado. Os homens pecaram. Os homens vão sofrer a eterna condenação porque, como diz aqui Isaías, o mal lhe irá, porque a sua paga será o que suas próprias mãos o fizeram. E aí no Novo Testamento, então, nós vemos isso ainda sendo reiterado, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
E a gente vai seguir aí para, se você abrir, eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos ler Mateus capítulo 25 ainda, além de Mateus 7, Mateus 25. Só porque é o texto que a gente está meditando pela manhã. Mateus capítulo 25, irmãos, versículo 31 ao 46. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Observe que Mateus também está falando aqui sobre reino, sobre o estabelecimento de um governo e sobre o contraste que esse rei vai fazer. Ainda, irmãos, ainda que esse reino possa sofrer ataques, ainda que esse reino possa sofrer injúrias, a figura que o salmista coloca aqui, veja, é de montes ao redor do seu povo. Nessa posição geográfica, eu falei que no capítulo 124 ele vai falar da vitória do Senhor que ele dá ao seu povo, e ele sai então de maneira poética para falar sobre a geografia. Fica claro para o povo entender: Jerusalém cercada na sua posição por montes. O salmista quer extrair essa lição aí de fé para o seu povo, ou seja, uma muralha, uma fortaleza. Ele quer dizer para o seu povo: os que confiam em mim serão cercados por mim e protegidos por todos os lados. Uma cidade, irmãos, entre as montanhas, era uma cidade segura, e a ideia aqui é dela ser completamente por todos os lados. Todos os lados. Não há nenhuma área da sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus ele não protege. Não existe uma área que ela permaneça sem a visão do nosso Deus. Porque Deus se distraiu, porque foi numa área tão difícil, cercado completamente pelo amor, pelo poder de Deus, pelos seus olhos fixos no seu povo. E essas lições aqui, elas devem ser tiradas, irmãos, o povo de Deus, mas ela deve ser aplicada para mim individualmente. Eu sei que quando somos chamados para cultuar, eu não fecho meus olhos e esqueço das outras pessoas. Eu estou cultuando com o corpo, com a família da aliança. Mas individualmente, a palavra do Senhor tem que ser aplicada a mim. Essa promessa é para todo o povo de Deus, mas eu devo receber, é para mim. Louvado seja Deus. E dizer a você, irmãos, isso ser trazido à nossa memória, do cuidado de Deus, tendo em vista que essa doutrina também não diz que nós não vamos sofrer ataques.
de que nós não vamos sofrer arranhões, mas de que, de fato, não vamos sucumbir para sempre, de que não é total e finalmente, mas que pelos nossos próprios pecados nós vamos ser levados cativos, nós vamos sofrer as humilhações, as coisas terríveis do mundo, dos homens. Louvado seja Deus por causa do nosso libertador, Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Mas, amados, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, permanecer para sempre, se você vai olhar no original, não se abalar e permanecer firme para sempre. Isso é a maior segurança que alguém pode ter, queridos. Não existe uma segurança maior, não existe conforto maior, veja, irmãos, do que poder dormir em paz. Veja, eu durmo em paz porque tem seguranças aonde eu moro. Eu durmo em paz porque a minha casa ela é toda cheia de aparatos que me fazem dormir mais em paz. Eu cuidei disso, da minha segurança, da segurança da minha família, da segurança da minha casa. Isso é um privilégio das pessoas que moram ali dentro. As pessoas que estão na rua não estão tão seguras assim. Alguém pode tentar entrar na tua casa, alguém pode te dar até um susto, né? Alguém pode fazer o mal, mas Deus, Ele não vai permitir que você morra. Ele não vai permitir que o seu povo seja exterminado, que seja derrotado. Ele não vai permitir, ainda que Ele permite, eu já disse a você, a todos nós, dizer isso para o meu coração, em sua soberana vontade, Ele permite coisas para que nos ensine, nos discipline, nos prove. A segurança, queridos, que há no Senhor é um privilégio para aqueles que estão dentro dessa aliança. É um privilégio para aqueles que estão dentro desses muros, que estão entre esses montes. Fora desses montes, fora dessa aliança, não há, queridos, não há segurança. Todas as vezes que vocês se aventurarem para sair do meio desses montes, dessa muralha, todas as vezes que vocês forem testar, experimentar, se misturar com esse mundo, queridos, correm perigo. Ezequiel capítulo 11, ele vai trazer uma visão diferente, né? Entre os montes, sobre essas muralhas, Ezequiel vai dizer assim, versículo 3, capítulo 11, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Veja agora como é que Ezequiel coloca. Ele coloca como uma panela. Ela está cercada, ela está fechada, ela está segura ali dentro. A carne está segura ali dentro. Não tem como cair para fora, não tem como alguém vir e pegar. Essa cidade é a panela e nós somos a carne. Queridos, isso é um cântico de confiança. Isso não é uma mera loteria. Isso não é uma psicologia indutiva, que positivamente eu fico repetindo e eu fico dizendo, eu confio no Senhor, está entregue nas mãos do Senhor. E eu repito isso como um mantra o tempo todo, até que isso mexa com o meu emocional. Absolutamente não. O povo de Deus cantava isso porque já tinha experimentado, porque tinha a certeza da segurança que tinham no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O versículo 2 diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. O seu povo, irmãos, quando ele cita aqui, assim é o Senhor em redor do seu povo, esse seu povo aqui, irmãos, ele carrega em si um peso muito grande, porque é o povo pactual de Deus, é apenas o povo exclusivo, é apenas pessoas específicas a quem Deus firmou um pacto, com quem Deus firmou uma aliança. É com esses que Deus estabeleceu a responsabilidade de cuidar sempre.
a proteção, o carinho e o amor, ele diz, em derredor do seu povo, assim como os montes em redor de Jerusalém. Veja, assim como a nós hoje, os gentios, do qual foi estendida em Cristo Jesus, assim como em redor de Jerusalém, em redor do seu povo, nós conseguimos ver, veja, a progressão, veja, chegando sempre, o tempo todo na Escritura, né? Ao seu povo, ao povo que ele firmou um pacto, o povo que ele firmou uma aliança, nós, em uma nova aliança em Cristo Jesus. Então eu posso dizer amém, é amém. Se é ao redor do seu povo, do povo pactual, para sempre eu posso dizer amém. Estamos debaixo de uma nova aliança, seguros em Cristo Jesus. O versículo 3, irmãos: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Queridos, isso é uma promessa que o Senhor faz. Eles cantam dessa maneira com confiança, e essa promessa maravilhosa de que esse cetro, ou seja, ele quer dizer o governo. O cetro, ele quer dizer o governo dos ímpios, o governo dos homens maus. Cada dia parece que os homens mandam, parece que não tem mais jeito. E eu não quero falar, irmãos, numa perspectiva política atual. Não leva a tua mente a essa pobreza. Não leva a tua mente a essa pobreza. Nós estamos peregrinando. Por isso, nós precisamos salmodiar. Nós estamos peregrinando, cantando ao Senhor com confiança, até que Cristo volte e Ele nos leve para Jerusalém celestial. E Ele nos leve para a nossa morada eterna, como se estivéssemos com saudade de casa. E não fixar os nossos olhos nessa política. Irmãos, o mundo todo pode se acabar nessa política nojenta e perversa, nesse governo vil e desprezível. Nós não seremos abalados. O único mal que o homem pode fazer é tirar a nossa vida. É o único mal. Isso não é prejuízo para os crentes. Isso não é prejuízo real para os crentes. Porque ainda que mortos, viveremos. Amados, o governo, o domínio dos ímpios. Jesus Cristo mostrou isso, irmãos, com a sua morte e ressurreição. Ele acabou com o domínio. Veja, o valente, ele foi amarrado. Até aquelas coisas que a gente via no Antigo Testamento, né? Pessoas endemoniadas e ação demoníaca. Até na obra de Jesus Cristo, irmãos, o valente sendo amarrado e saqueada foram as suas posses. A limitação do poder que existia em Satanás. Veja, e ele sendo derrotado desde o início de tudo, sendo anunciado que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente. É uma guerra, irmãos, é uma batalha que nós não precisamos temer, porque já foi dada a vitória. O inimigo já foi derrotado. Então, ainda que a gente entenda, veja, parece que o mal domina, parece que o mal prevalece, a certeza da promessa é que o cetro dos ímpios, o governo, não permanece sobre o quê? Sobre a sorte dos justos. A sorte dos justos é aquilo que nos pertence, é a nossa herança, a nossa salvação, que é o nosso bem maior. Irmãos, tudo que é nosso, falando de bens materiais, isso pode enferrujar, isso pode perder o valor, isso pode ser roubado, irmãos. Mas ninguém rouba de nós a nossa verdadeira riqueza, a nossa eterna riqueza. Não aquilo que vai ficar nessa vida, mas naquilo que nós temos no céu. E aí eu vejo a pobreza da gente e a incredulidade de dizer assim: ah não, eu queria era essa vida, eu queria era aproveitar e luxar e ostentar nessa vida. No céu vai ser tudo igual, vai ser todo mundo, né? Não, eu queria para agora, porque eu amo esse mundo, porque eu amo o cetro da iniquidade, eu amo esse governo, eu amo essa cultura. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos livre. Não vai permanecer sobre nós. O governo, o cetro dos ímpios não vai permanecer sobre aquilo que é nosso. Não vão conseguir roubar, não vão conseguir tirar de nós. Por herança, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus.
Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, olha o motivo: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. As mãos aqui significa, irmãos, que Deus ele tem o controle sobre todos nós. Como uma criança que não sabe onde bota a mão, vai botar a mão na tomada, vai botar a mão no inseto venenoso, e vai botar a mão em algo quente e vai se queimar. O homem ele é muito volúvel, o homem ele é muito inconstante, e o homem vendo o ímpio prevalecer, ele vai dizer assim: mas eu vou usar o mesmo recurso do ímpio, eu vou fazer a mesma coisa que o ímpio faz, para que eu possa ter êxito, para que eu possa ser feliz como os ímpios são. Eu vou usar do mesmo recurso, eu vou imitar ele. É isso que o salmista está dizendo, é isso que Deus está dizendo: você não precisa fazer isso. Ainda que o mundo te assombre, ainda que o perverso, ainda que o pecado te assombre, ainda que o pecado venha atentar o seu coração, você não precisa usá-lo, você não precisa ceder a essa tentação e pecar. Não faça igual o ímpio, não ceda. Você tem que ficar firme. A promessa é para você, então não faça isso. O justo não vai estender a mão à iniquidade. É como se ele se desprendesse da mão do seu pai, se desprendesse da mão de Deus e fosse lá fazer as coisas erradas. Essa é a figura do crente querendo se aventurar em fazer coisas erradas, imitando o ímpio. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu invejo a prosperidade do ímpio, e não somente a prosperidade financeira, mas eu invejo a falsa alegria do ímpio. Então eu preciso ser igual ao ímpio. Ele está falando sim sobre santidade aqui, irmãos. Deus está falando aqui sobre santidade. Eu não preciso imitar o ímpio em nada, mas parece que a igreja insiste nisso. A igreja não encontra as delícias sem fim, a igreja não encontra plena satisfação em Cristo Jesus, e aí estende cada vez mais as suas mãos longe, como soltando, veja que perigo, soltar as mãos do seu pai para correr perigo. Mas para que isso não aconteça, Deus, Ele está relembrando a você a sua promessa. Não vale a pena ceder, irmãos. Não vale ceder ao evangelicalismo moderno. Não, deixa eu explicar então, já que eu uso sempre essa mesma expressão. Não vale ceder e querer ser crente como aqueles seus familiares que dizem: eu também sou crente e faço e vivo assim. Eu também sou crente, mas não penso igual a você. Como no trabalho e como no mundo todo aí fora. Lembrando que o texto está falando contra a hipocrisia daqueles que estão lá dentro do povo de Deus, dentro de Jerusalém, os da falsa circuncisão. Não vale a pena. A promessa já foi dada, é apenas crer e descansar. Mais uma vez, parece que o mal está vencendo, parece que o pecado tomou forma e eu preciso me adaptar, eu preciso também saber viver, entre eles. Não vai, queridos, creia, o Senhor não vai permitir que o mal prevaleça. O versículo 4 diz assim: agora, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. É uma oração, irmãos. É uma oração. O salmista agora faz uma oração. Ele cantando alegremente ao Senhor, ele relembra da promessa de Deus e que ele precisa viver em santidade de vida e não andar segundo o conselho dos ímpios. Ele ora ao Senhor: faze o bem, Senhor. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Seguido da promessa. Ou seja, reavivando a minha confiança. Quem sou eu? Eu estou entre os montes de Sião. Eu estou numa fortaleza, eu estou sob o cuidado do Senhor. Há uma promessa de que eu não preciso imitar o ímpio. Eu oro ao Senhor: Senhor, faz o bem.
Irmãos, essa palavra bem aí, assim como a palavra povo, ela tem um significado pactual, irmãos. Essa palavra bem aí, ela tem um significado pactual. É como se a gente for para 1 Samuel capítulo 25, no versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Abigail falando sobre Davi, sobre o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Davi, veja, tem prometido a esse servo este bem, em 1 Samuel, todo o bem. Aí nós vamos para o Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então esse bem aqui do Salmo 125, versículo 4, ele está dentro de um contexto, ele está com um significado pesado, profundamente maravilhoso, rico, porque ele é pactual, é para mim. Isso, falando então 1 e 2 Samuel e o Salmo em Davi, irmãos, em Cristo Jesus, daquele que não iria de modo nenhum deixar o trono vazio, culminando em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Olhar, irmãos, para o bem que foi feito em Cristo Jesus, o bem que foi estabelecido para sempre, irmãos. Cristo Jesus, Ele é o nosso maior bem. Faze, Senhor, o bem aos retos de coração. Amados, que maravilha o bem que o Senhor fez em Cristo Jesus, nos livrando do inferno, da morte de Satanás, da condenação eterna, e nos deixando seguros. Irmãos, não existe ninguém mais desesperado, um homem que sabe que está vulnerável e que o inimigo, que a morte pode alcançá-lo a qualquer momento. Alguém que crê que pode se perder a salvação, crer que a salvação de Deus ela é michuruca, é uma coisa perecível, crer que o homem tem poder demais para dizer assim: eu agora sou e eu agora não sou. Mas Deus, Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança, e com quem Ele fez crer, permanece para sempre. Para sempre. Não tem como achar algo na Bíblia que diga assim, não, para sempre, mas depende do homem, não em nenhum lugar. Esse é o bem que Deus fez ao seu povo. Ele diz assim: aos bons e retos de coração. Isso não tem nada a ver com boas ações, porque nós sabemos que as boas ações, que não é por obras que os homens são salvos, mas que em Cristo Jesus sim nós podemos fazer boas obras, das quais antemão Ele nos preparou para que andássemos nela. Mas Ele não está falando sobre algo que você possa fazer para que você receba esse bem. Não é isso que Ele está dizendo. Ele diz: aqueles que são bons, aquele que Deus transformou, aqueles que Deus santificou, a esses que são de verdade, os bons e os retos de coração, é com esses que o Senhor fez essa bondade. É uma declaração profética de que Deus só abençoa estes, e esse caráter, o caráter desse povo evidencia, irmãos, bons e retos de coração. Não tem como alguém dizer: veja, eu sou servo de Deus, eu posso confiar em Deus, e a sua vida e os seus frutos e o seu relacionamento com Deus não condiz com o povo pactual. Ele quer dizer com clareza, ele quer fazer essa distinção que eu falei no começo. Não pensem vocês, os hipócritas e os falsos aí da falsa circuncisão de Jerusalém. Ele quer dizer: não se animem, vocês não são esses privilegiados. E o versículo 5, último, irmãos, depois de fazer essa oração, o contraste claro, ele diz: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, para os que saem de dentro desse lugar seguro dos montes,
levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem não é de verdade, irmãos, não permanece para sempre, se desvia. Vai fazer o que com essas pessoas? Vai fazer o que com essas pessoas que apenas são de uma declaração, de uma autoafirmação? Eu sou crente. Olha aqui, eu vou provar que eu sou crente. Eu sou circuncidado sob a lei de Moisés e etc. Não tem serventia nenhuma. Olha aqui, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Castelo Forte, sem serventia nenhuma. No texto de Mateus capítulo 25, que nós lemos, do 31 ao 46, nós vemos que vão ser banidos. Que vão ser banidos. É Jesus Cristo quem diz: olha, eu vou apartar, eu vou dividir, eu vou colocar para a direita e vou colocar para a esquerda. Ele está dizendo com clareza que ele vai separar. Não, ninguém vai, irmãos, espremido. Ninguém vai com essa conversa fiada sua de dizer que é crente. Eu já disse, isso não funciona para mim, o que dizer para Deus? Já viu a frustração quando um professor diz assim: não colou, não está justificado, vai levar falta, não está justificado, eu vou reprovar você. Quando no ambiente de trabalho o patrão diz: rapaz, tu quer me enganar? Tu quer vir de malandragem comigo? E o patrão diz: olha, você vai ser penalizado ou você vai ser demitido. Isso não funciona com os homens, mas é tão fácil, né? Funciona com Deus. Você massageia a sua consciência de culpa. Você se livra da culpa simplesmente dizendo assim: Deus é bobão. Deus acredita em cada coisa, né? Eu canto essa música aqui junto com os crentes, eu faço algumas coisas, ninguém vê. Você não é reconhecido como povo pactual. Você não é visto em Cristo Jesus. Ninguém vê Cristo em sua vida. Mas você quer ter os privilégios. Mas você quer continuar sendo privilegiado. Tá, você juntamente com os espíritas, com os católicos romanos, você está junto com os hinduístas, tá? Todas as religiões vão dizer: não, porque Deus é um Deus bondoso, Deus é maravilhoso, Deus ele só quer o nosso bem, Deus cuida. Graças a Deus. Essa palavra está na boca de todo mundo. Você chega para um pai de chiqueiro e o pai de chiqueiro vai dizer: graças a Deus. Outra vez eu contei aqui, eu lá no terreiro de Macumba, o pai de santo ficou falando de Deus e dando conselho. O pai do chiqueiro se levantou e ficou dando conselho para uma pessoa que estava lá batendo, quebrando o crânio no chão, nos meus pés. E ele ficou falando de Deus. Deus não quer isso para a sua vida, rapaz. Melhore, mude. E falando de Deus o tempo todo. É a mesma confissão falsa do mundo, é a mesma hipocrisia. Deus quer dizer: você não é esse povo privilegiado. Desfrutar da paz do Senhor, irmãos. Para o povo hebreu, paz significava muito, irmãos, profundamente. Paz para o povo hebreu significava prosperidade e riqueza. Era desfrutar das riquezas divinas. Quando a gente fala assim: meu irmão, a paz do Senhor, a paz, parece que é assim, em meio àquela dificuldade que você está devendo no cartão, né? Você gastou cobiçando pela sua própria irresponsabilidade e agora você está enrascado, né? Aí a gente diz: paz. Aí a pessoa: é mesmo, né? Eu estou devendo, eu vou ficar em paz. Não é isso, irmãos. Quando alguém desejava paz para outro, para alguém do povo de Deus, na mente dele, no coração dele vinha: é o desfrutar das riquezas divinas, é aquilo que Deus me deu, é aquilo que eu usufruo em Deus, é aquilo que eu sou participante. Então eu olho para o mundo todo, para a situação em que eu estou, e eu tenho paz. Quando Paulo ele escreve aos Gálatas no capítulo 6, fala-nos condenando a falsa circuncisão.
ele vai dizer no versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Viram, irmãos, que parece que a minha pregação ela é meia condicional, né? Parece que ela é meia legalista, né? Se fizer isso, aí Deus vai abençoar. Aí Paulo chega e fala isso, tirando inclusive do contexto do legalismo. E a todos, ou seja, o povo, o bem, a paz, a quem? Todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, sobre todo o povo de Deus. Queridos, não existe, se vai falar sobre o governo hoje, se a gente vai falar sobre alguém no começo do ano, na virada do ano, a gente diz assim: rapaz, que Deus lhe conceda paz. Você quer o que para o governo? Eu quero paz. Ou se você vai desejar alguma coisa para o governo, é saúde, né? Alimentação, mas vai dizer assim: segurança. Não existe, irmãos, nada melhor do que você ter segurança nos negócios, do que você ter segurança no seu relacionamento. Tudo que lhe traz segurança, isso é maravilhoso. E Deus está dizendo: veja, há um privilégio maravilhoso, há um bem que eu quero fazer ao meu povo, mas o povo insiste em querer estender as suas mãos. O seu povo parece que vai se desviar, e ele diz: olha, se desviar, eu vou tratar vocês como os ímpios, vocês vão ser tratados como os ímpios. Mas existe um bem, esse bem é a minha paz que eu quero dar, e como Cristo disse, não como o mundo dá. O bem da minha paz que eu quero fazer a vocês é diferente. Alguns crentes, irmãos, que tentam se desviar para as sendas tortuosas, parecem aqueles de Mateus capítulo 7, versículo 26, como a areia que é sempre volúvel e traiçoeira, como a areia. Veja, há aqueles também, irmãos, como Isaías 57, como Tiago capítulo 1 fala, são como o mar, inquietos e conturbados. Mas veja, irmãos, não como areia, não como o mar. Há alguns ainda, irmãos, como o vento. Efésios capítulo 4, Paulo vai usar essa metáfora. Como um vento, incerto e inconstantes. Mas como areia, como vento, como mar. E eu quero ser o portador dessa paz, desse privilégio. Até quando, irmãos? Até quando? Professar que conhece o Senhor, de dizer que Jesus Cristo ele é a minha rocha, de dizer que Deus é o meu castelo forte, de dizer que Ele é o meu Salvador e que Ele é o meu Senhor. Até quando, irmãos? A insegurança de construir a nossa vida na areia, a insegurança de ser golpeado e para um lado e para o outro como o mar, de ser jogado para um lado e para o outro, ir para um lado e correr para o outro como o vento. O que o salmista diz, o que Deus diz é: nós somos como o monte de Sião. É aquilo que Jesus Cristo disse a Pedro, que representou o colegiado, que nós vimos no sermão passado: tu és Pedro, tu és rocha. Queridos, de receber esse título do Senhor, de ser dito, de ser visto assim pelo mundo. É assim que os crentes eram vistos. Esse povo é diferente, esse é um povo especial. O povo, quando olhava para os israelitas, eles diziam: tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente. E eles olhavam logo para o Deus deles. Como é que eles resistem? Como é que eles podem? Muitas vezes em pequenos números, muitas vezes volúveis, não dentro de uma fortaleza, mas o Senhor cuidava, o Senhor livrava, o Senhor provia. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. E aí vivemos, irmãos, vivemos sempre com aquele ar de inquietação, de insegurança.
sempre com um ar de desespero, irmãos. Os crentes vivem com um ar de desespero, estendem a mão para tudo, irmãos, estendem a mão para o querer ter, estendem a mão para o querer ser, e aí emaranhados e agora cheios de problema e de confusão. Eu creio no Senhor, meu irmão, a você que de fato é bom e reto de coração, a você que o Senhor transformou e lhe deu esse novo coração, aquiete-se, firme para sempre. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida, meu irmão. E para você nessa manhã que não conhecia o Senhor, mas que Ele agora abre o teu coração, Ele que muda a disposição do teu coração para crer nele como nunca creu. Veja, a minha palavra é: conheça-o mais, tenha sede dele, de querer buscá-lo, de cada dia dar um passo ou subir um degrau, cantando confiantemente ao Senhor, porque você tem aprendido cada dia nele, tem aprendido a descansar nele, e isso de agora e para todo o sempre. Amém, queridos. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.